Faça isso antes do seu próximo corte. Antes de sentar na cadeira do barbeiro, você precisa saber de algumas coisas. Sem isso, as chances de sair frustrado são altas. E o culpado não vai ser o barbeiro. Todo barbeiro já viu essa cena. O cliente senta na cadeira, não sabe o que quer, mostra uma foto da internet e no final fica insatisfeito com algo que nem ele mesmo conseguiu nomear para o barbeiro. Não é falta de habilidade técnica, é falta de preparo. E preparo é muito simples. Ninguém ensina porque ninguém nunca parou para pensar sobre isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que fazer antes de entrar na barbearia. São pontos muito simples, mas que vão mudar a qualidade do que você pede e do que você percebe em relação ao seu visual. Fica até o final, porque o último ponto é o que mais impacta no resultado a longo prazo. E quase ninguém fala sobre ele. Depois de anos atrás da cadeira, eu entendi que o melhor corte não é feito só com a melhor técnica, mas sim com a melhor conversa. E a conversa só é boa quando o cliente chega preparado. Eu já tive clientes que sentaram na minha cadeira e não falaram nada. Disseram assim, faz o que você acha melhor. E parece sim uma certa segurança, mas na verdade é uma insegurança disfarçada. E mesmo que o resultado seja tecnicamente muito bom, o resultado pode não agradar. E nesse caso a pessoa fica frustrada. Agora, por outro lado, quando o cliente sabe exatamente o que ele quer, mesmo que de forma simples, o resultado muda completamente. Porque na imagem a gente trabalha junto e não no escuro. Então, deixa eu te passar um guia que eu queria que todos os meus clientes tivessem na hora que eles sentassem na minha cadeira. Primeiro de tudo, conheça o seu tipo de rosto. Esse é o ponto de partida de tudo, que a maioria dos homens nunca parou para pensar sobre isso. O rosto oval, rosto quadrado, rosto retangular, rosto hexagonal. Cada rosto tem uma característica que na hora do corte pode ser valorizada ou desvalorizada. E quando você sabe qual é o seu formato, você consegue pedir com intenção. Como descobrir o formato de rosto? Muito simples. Você vai se aproximar do espelho, tirar o cabelo do rosto e observar o contorno. E aí você vai se fazer as seguintes perguntas. Meu rosto ele é mais alto do que largo? Ou ele tem as dimensões parecidas? Existe a presença de ângulo no meu rosto ou é um rosto mais arredondado? Eu tenho as partes do rosto parecidas ou desiguais? Essas três perguntas são perguntas básicas que já dá para ter uma boa noção de qual é o formato de rosto. Não precisa ser expert, precisa ter consciência. Porque quando você fala para o barbeiro, meu rosto é arredondado e por isso eu quero criar mais comprimento no topo, o resultado é completamente diferente. Ponto 2. Saiba o que você quer que esse corte resolva. Essa pergunta parece óbvia, né? Mas não é. A maioria dos homens pensa, eu quero um corte bonito. Mas bonito pra quê? Bonito como? O corte precisa fazer algo pelo seu rosto. E quando você sabe o que, o barbeiro tem direção. Você quer parecer mais jovem, quer parecer mais velho, quer definir mais o ângulo da sua mandíbula, quer parecer mais maduro, ou quer passar mais autoridade. Cada resposta dessas perguntas vai direcionar o atendimento para um lugar. Antes de você ir, faz uma pergunta para você mesmo. O que me incomoda no meu visual hoje? E a resposta para essa pergunta é o briefing mais honesto que você pode dar para o seu barbeiro. Ponto 3. Entenda a sua curvatura natural. Liso, ondulado, cacheado, crespo. Cada cabelo tem uma personalidade. E o corte precisa trabalhar a favor dessa personalidade e não contra ela. Um cabelo muito liso e fino, por exemplo, ele não tem sustentação na hora de trabalhar um topete. E se você não usa nenhum tipo de produto, pode ser uma frustração uma vez que você tentar fazer esse tipo de corte. Além disso, cabelos com ondulação têm uma textura própria. E não adianta você tentar ir contra essa textura, que não vai adiantar nada. Quem ignora isso vai sempre parecer mais desorganizado. Quando você conhece a sua curvatura de cabelo, você começa a trabalhar a favor dela e não contra ela. Uma pergunta prática aqui é como o seu cabelo fica quando está sem produto nenhum. Esse deve ser o ponto de partida para você escolher seu corte e não a foto no Instagram. Quarto ponto, chegue com referências, mas com consciência. A referência é uma ferramenta, o problema é quando ela vira uma âncora. Chegar com foto é ótimo, te ajuda a comunicar seu estilo, a sua referência, o acabamento que você quer, mas tem uma forma certa de usar essa foto. Em vez de você chegar e dizer, eu quero exatamente igual na foto, você vai dizer, eu gosto de volume aqui no topo, ou eu quero esse acabamento aqui nas laterais, ou eu gosto desse volume
em relação ao cabelo e da barba. E aí você vai estar reproduzindo o efeito e não copiando o resultado. E aí você consegue conscientizar o barbeiro para ele conseguir adaptar a referência para o seu tipo de rosto. O resultado final é muito mais seu do que da foto que você trouxe. Ponto 5. Fale sobre a sua rotina de manutenção. Esse é o ponto que quase ninguém considera e é o que mais impacta na percepção de imagem. O corte mais bonito do mundo não funciona se não for adequado para sua rotina. O cara, quando sai da barbearia, ele sai impecável, alinhado, mas aí passa um dia, ele já não consegue mais reproduzir o mesmo corte. Por quê? Porque ele não tem produto, não encaixou a forma da manutenção do penteado ali na rotina, e muito menos a habilidade para conseguir reproduzir o corte. Antes de você ir na barbearia, você tem que pensar se você está disposto a arrumar o seu cabelo de manhã, perder uns 10 minutinhos ali do início do seu dia para organizar o cabelo. Se você está disposto a investir em produtos para que você possa moldar seu cabelo da maneira que ele precisa. Qual a melhor forma de encaixar a lavagem do cabelo na rotina? E aí, com a resposta dessas perguntas, o barbeiro consegue personalizar ali um corte que vá atender às suas necessidades. Tudo isso para que tudo isso se encaixe dentro da sua rotina. Corte bom não é aquele corte que fica bom só saindo da barbearia. É aquele corte que fica bom quando você está com pressa para sair de casa, arrumando seu cabelo sem produto caro, sem luz boa, mas que foi cortado de uma forma para que você consiga fazer em casa. E sabe o que esses pontos têm em comum? Todos eles são sobre autoconhecimento. Conhecer seu rosto, entender o que te incomoda, conhecer sua curvatura de cabelo, ter clareza da sua rotina. No fundo, você não está só se preparando para mais um, você está preparando para se enxergar com mais verdade e clareza. E isso vai muito além da barbearia. O homem que entende o próprio visual, ele toma decisões muito mais claras e mais intencionais de como ele quer aparecer para o mundo. Em uma entrevista, em uma reunião, em um encontro, não por vaidade, mas por consciência. A cadeira da barbearia, ela deve ser um momento de condução e colaboração, e não de adivinhação. E quando você chega preparado, ele vira exatamente isso. Então, salve esse vídeo agora, para da próxima vez que você for para a barbearia, você assistir ele antes de ir. Parece até um exagero, mas a diferença vai com certeza trazer resultado. E se quiser continuar aprendendo sobre visagismo e estética masculina, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo com essa profundidade. E se quiser uma análise completa do seu rosto, entender o que funciona de verdade para você, clica no link da bio. Eu atendo aqui em São José do Rio Preto, presencialmente, e também atendo online. E na semana que vem eu vou falar sobre 6 produtos que eu parei de usar depois de entender a real química capilar masculina. E eu tenho certeza que alguns deles estão aí no seu banheiro. Então, te aguardo lá.